Feliz Natal, que tudo esteja bem. Existe uma data do ano em que todas as pessoas param de fazer o que estão fazendo e se reúnem para conversar. Nesta data especial, todas elas se conectam umas com as outras como se fossem feitas de luzes de Natal. Era dia 24 de dezembro, 5 horas da tarde. Eu tinha acabado de chegar em casa, exausto de tanto ficar com os olhos grudados no computador do escritório, e embora uma parte da minha cabeça ainda estivesse lá, tive que me forçar a trazer ela toda para cá. Afinal de contas, precisava me obrigar a tomar um banho e aproveitar a ceia com os meus pais. Enquanto a noite tomava conta da janela, pude reparar que as paredes estavam piscando em diversas cores, o que me fez olhar para a árvore de Natal, simples, mas muito colorida. Ao observá-la, perguntei-me quando foi que mamãe tinha colocado luzes e chocolates nela, sem obter resposta. Aproximei-me da cozinha e pude sentir o cheiro dos bonecos de gengibre que mamãe fazia todo ano. Esse cheiro era minha única lembrança dos natais passados, pois ele sempre me tirava o peso dos ombros. Dei de encontro com mamãe agachada na boca do forno, vestindo na mão esquerda uma luva térmica de Natal e tirando os biscoitos fresquinhos. Reparei seu rosto todo sorridente e me perguntei quando foi que ela começou a ter aquelas rugas. Seus olhos me lembraram os da vovó, que nunca mais ouvi falar, mas que me fizeram recordar de um dia que até hoje me ensinava muito sobre o mundo dos negócios. Quando eu era pequeno, eu morava na casa da vovó, uma casa simples, mas muito aconchegante. Lembro que meus pais trabalhavam muito e eu achava que por causa disso eles estivessem passando necessidade. Para ajudá-los, tive a ideia de convidar minha irmã mais nova para pensar em algo que pudesse nos dar dinheiro e assim ajudar em casa. Nosso pai era ilustrador, mas eu não sabia muito bem o que era essa profissão. Então, nossa mãe disse que ele vendia desenhos. Imaginei o papai montando uma barraca na rua com desenhos feitos por ele, pendurados em um varal, vendendo-os. Foi então que eu tive a ideia de fazer os meus e também tentar vendê-los. Minha irmã e eu desenhamos uns 4 personagens desengonçados. Os que tinham mais purpurina e lantejoula seriam os mais caros. Os outros, apenas com grafite, seriam os baratinhos. Como eu tinha vergonha de vender desenhos na rua, pedi à minha irmã que o fizesse, mas tinha prometido que no outro dia seria a minha vez. Ao chegar em casa, já tarde, ela me disse que pediu a uma senhora que comprasse nossos desenhos, mas a moça disse que outra menina já tinha vendido um para ela e que por esse motivo ela não poderia comprá-los. Como não conhecia muito bem as estratégias dos adultos, tinha ficado com muita raiva daquela situação. Tinha ficado indignado com o fato de que alguém poderia ter tido a mesma ideia que eu. Aquela foi a primeira vez que eu tive contato com a palavra concorrência e percebi que a minha vida de adulto que trabalha muito no futuro não seria nada fácil. Olhando as luzes piscarem, me perguntei quando foi que eu cresci tanto no meio dos meus 25 anos. Parecia papai na época com seus 40. Observei aqueles chocolates porcaria que mamãe tinha pendurado na árvore e os acariciei como se acariciasse a sua inocência e seu bom gosto. Guardei aquele chocolate no coração, olhei para a estrela meio torta, típica de mamãe, e fiz um pedido de Natal.
Na casa da tia, ela tinha que fazer um montão de coisas. Ela tinha que fazer as crianças ficarem quietas, tinha que preparar a ceia e também tinha que montar a árvore de Natal. Pior, ela tinha que terminar tudo isso antes da ceia. Enquanto a tia tentava pendurar as bolas no momento em que as crianças faziam ciranda em volta da árvore, ela se perguntava quando foi que sua família havia aumentado tanto. Passava mais os dias tendo que conviver com os clientes e tendo que forçar risadas do que se dando conta de que seus filhos estavam crescendo. A tia não sabia, mas a babá era a única pessoa que se importava com ela de verdade, pois lhe ensinava muito, sem intenção, sobre honestidade. Uma vez ela lhe disse, ao vê-la desarrumada numa manhã, que ela estava bonita. A tia tinha achado que ela estava sendo desonesta, mas foi só se olhar no espelho pela primeira vez descabelada que ela entendeu o que era honestidade. Achava-se muito mais bonita de cara lavada, pois aquela imagem era sua versão mais sincera, uma sinceridade que não via há muitos anos. Lembro-me de que a tia tinha mania de falar que não conseguia sentir saudades de nada, porque saudades era uma palavra que não existia no francês, e como ela passava a maior parte do tempo tendo que falar uma língua que não era a dela, achou que sentir saudades também podia não fazer mais parte dela, exceto por uma vez, na casa da vovó. Aquela era a última lembrança realmente feliz que tivera ao longo de todos esses anos. Ela devia ter uns 9 anos na época. Lembrou-se de quando ficava jogando o jogo da forca com a vovó, onde iniciou sua carreira de desonestidade. Para descobrir a palavra certa de vovó, a tia pedia licença para ir ao banheiro pensar um pouco. Mas, na verdade, ela aproveitava a ocasião para espiar a palavra que vovó tinha escrito em alguma outra página do caderno e, assim, ganhar o jogo. A tia sempre soube como resolver as coisas dessa forma, mesmo não se dando conta de que isso não era muito bonito. E o que ela continua a não se dar conta é que essa forma não muito bonita lhe perseguiu por todos esses anos. Ao terminar de montar a árvore, a tia foi para o seu quarto, exausta. Tomou um banho de verdade para lavar todas as mentiras dos anos passados. Decidiu ser honesta consigo mesma, pelo menos naquela noite. Escolheu uma roupa que lhe agradasse de verdade, mesmo não sendo a mais bela. Permitiu-se não usar maquiagem, nem salto e nem cabelo liso. Olhando-se no espelho, lembrou-se da babá, que estava de licença, e desejou de todo o coração que ela estivesse ali naquele momento para presenciá-la pela segunda vez, linda e triunfante dentro daquela casa. Dizem que quando a gente envelhece, o que fica conosco são os espíritos. Com o passar dos anos, a casa vai ficando vazia e nosso coração começa a ter mais espaço para amar outras pessoas e coisas. Hoje, as duas coisas que vovó podia amar eram sua árvore de Natal e o que restou da casa cheia no passado. Como era de costume, vovó tomou seu banho, colocou a roupa mais bonita que tinha e foi para fora do cortiço convidar os vizinhos para a ceia, já que sua família há muito tempo não se juntava. Convidou os 2 vizinhos de porta, que com simpatia aceitaram o convite dela, prometendo cada um levar um prato. Vovó voltou para casa, arrumou a mesa e depois ficou admirando as luzes de sua árvore de Natal. A árvore ainda estava repleta de chocolate, pois as crianças do cortiço já tinham crescido, assim como seus filhos e alguns netos. Vovó lembrou-se então de quando fazia muito frio e a gente fingia que estava nevando.
Ela preparava um delicioso chocolate quente com morango picado e me colocava debaixo das cobertas com ela. Pegava alguns livros velhos dentro da cesta e perguntava qual história eu queria ouvir naquele dia, que, como de costume, era o Soldadinho de Chumbo. Vovó não tinha voz falha como normalmente se imagina em uma avó, mas uma voz doce que me fazia mergulhar nas imagens do livro. A parte que eu mais gostava era quando o soldadinho e a bailarina caíam na lareira e se transformavam os dois em um só coração. Foi aí que eu percebi que o amor podia unir as pessoas. Vovó e eu fazíamos um lindo coração juntos no sofá da sala. Como eu gostava muito da história, pedi a ela que repetisse a leitura por muitas vezes, até ela dizer que estava cansada e que poderíamos ler outro livro ou fazer outra coisa. Mas eu só queria aquele. Outro livro não era legal. Não entendia a minha insistência por aquele enredo, mas me admirava muito ver que quando duas pessoas boas se encontravam, um sentimento bom podia tomar conta delas. Vovó ouviu o barulho da campainha e acordou da lembrança. Sabia que estava difícil formar um coração com as pessoas hoje em dia, e por isso seu corpo estava cada dia ficando mais gelado. Repetia mentalmente que o fogo da lareira da história do Soldadinho de Chumbo era o que mantinha o amor vivo entre duas pessoas. Para o espanto de vovó, ela deu de cara comigo, meu pai, minha mãe, minha tia, meu tio, meus primos e toda a família. Ela não sabia o que tínhamos ido fazer lá, e para falar a verdade, nem nós sabíamos. Em uma estranha coincidência de magia do Natal, decidimos escutar os chamados das luzes que enfeitam as árvores e seguir os nossos corações. Queríamos, depois de muito tempo, ser de novo uma família. Aos poucos, todos foram chegando e tomando seus lugares, causando uma estranheza ao lugar, sempre acostumado com o vazio. Os vizinhos foram chegando e se acomodaram em torno da mesa, junto com meu tio e meu pai. A tia, que não era de fazer o que gostava de fazer, percebeu que no Natal é impossível não ser verdadeira e ficou por muito tempo conversando com a vovó, em português, claro. A vovó estava com o corpo menos gelado e seus barulhos na cabeça foram sendo, aos poucos, ocupados por outras vozes. Eu senti que meus ombros estavam ficando menos pesados e vi mamãe linda e animada como sempre, jogando com os sobrinhos. Ela parecia uma criança que tinha acabado de receber um presente do Papai Noel. Era a véspera de Natal. Estávamos dispostos a viver os 365 dias em um só. E nesse dia especial, apenas nesse dia, estávamos nos permitindo viver relações autênticas uns com os outros. Quando deu meia-noite, o sino tocou, e um por um fomos nos dando um abraço. Feliz Natal, dizíamos. Que tudo esteja bem.